A beleza disso é que quando homens inteligentes discutem, é melhor você prestar atenção. Então você junta o conhecimento de gigantes, homens brilhantes que pensaram e dedicaram a vida toda a isso, junta aquilo ali, faz a sua síntese e dispara. Pô, a chance de errar é baixa. Paulo, como é que foi a sua entrada no mercado de capitais? Porque o pessoal no Brasil te conhece muito por conta da participação como ministro no último governo. Mas essa parte de investimentos que você fez antes de se enveredar para, não vou falar uma carreira política, porque foi uma passagem apenas, mas como é que foi essa entrada no mercado de capitais? Como é que foi o seu tempo lá dentro? Como é que está sendo agora? Bom, como o Brasil era muito turbulento do ponto de vista de economia, inflação muito alta, juros altos, a economia sobe e desce o tempo inteiro, voo de galinha, crises cambiais, era natural que alguém chegando com uma base muito sólida de fundamentos, tinha acabado de chegar de fora, dava aula na PUC, dava aula na GV, dava aula no INPA, era natural que houvesse uma demanda por conhecimento. Então, eu comecei a dar consultoria no mercado financeiro. Um era o Bank of America, era um banco grande na época aqui, o Citibank também, outros eram corretoras menores, brasileiras também, começaram a me convidar para ter conversas sobre o mercado financeiro. Isso estamos falando dos anos 80. Anos 80? Meados de anos 80. Um período da hiperinflação, realmente. Um pouco antes até da inflação disparar. Estamos falando de 81, 82, 83, porque depois em 84, 85 ela foi a 200%, não é? E depois em 89 ela foi a 5.000%. Então, como a década de 80 foi muito turbulenta, eu fui praticamente arrastado para o mercado financeiro. Mas minha especialidade era justamente macroeconomia, economia internacional. Então tinha política monetária, política fiscal, política cambial, tudo que afetava esse ambiente econômico, macroeconômico. Então eu comecei a dar uma palestra aqui, dar uma palestra lá, uma consultoria aqui, uma consultoria lá. Isso acabou me trazendo para o mercado sob forma de um convite para fundar um banco. Na época era uma DTVM, era uma distribuidora de títulos e valores, que foi o Pactual. Nós fundamos lá no final de 83, início de 84. Eu comecei então ali a minha carreira no mercado como Pactual era Paulo, André e César. Eram os três que estavam mais envolvidos na fundação do banco. E eu fui devagarzinho. No início do Pactual, os primeiros 2 anos, eu inclusive exigi que eu só iria à tarde no banco. Às manhãs eu continuava dando aula e estudando e fazendo meus modelos de previsão de inflação, os modelos com que eu trabalhava. Isso foi aceito pelos sócios todos. Depois, 2 anos depois, eu então pedi uma área de renda fixa e aí passei a estar tempo integral no banco. E aí fiquei lá 17 anos responsável pela renda fixa, que era o principal centro de resultados do banco. Mais de 90% do lucro, 94% do lucro veio, durante esses 17 anos que eu fiquei lá, vieram da área de renda fixa. Porque a renda fixa acabou puxando a área de câmbio também, quer dizer, muita coisa foi para lá. As aulas foram diminuindo até que eu abandonei. Ainda dei aula mais uns 2, 3 anos depois de fundar o banco. Na verdade, uns 2 anos. E depois eu abandonei porque era incompatível. Realmente o mercado absorve, você tem que estar totalmente envolvido para fazer um desempenho de alta performance. Eu imagino que a renda fixa era muito mais relevante para o banco, porque como é que investir em renda variável no Brasil? Sim. Você não tinha nem a visão de como é que seria a inflação do próximo ano? É espetacular essa observação sua, porque é o seguinte, era a coisa, digamos assim, menos viável possível, mas tinha 1.500 empresas abertas. Bem mais que hoje. Bem mais que hoje, 3 vezes mais do que hoje, né? Num ambiente completamente hostil, avassalador. A empresa morria, estava listada em bolsa e tal, passava 3, 4 anos e desaparecia, porque o ambiente era completamente instável e turbulento, né? Agora, justamente a área de renda fixa tinha uma penetração muito maior, porque o governo estava num modelo de endividamento em bola de neve. Então, o mercado aberto, as operações de mercado aberto tinham recém sido criadas no Brasil. Essa ideia de o governo vender títulos no mercado aberto, com leilões, etc., isso tinha sido implantado muito recentemente, coisa de 4, 5, 6 anos só. Então, era tudo basicamente um jogo em cima e em torno de juros e inflação. Então, por exemplo, vou te dar exemplo, os grandes ganhos eram feitos na hora assim, a inflação está subindo, toma dinheiro pré e passa dinheiro pós. E quem prestava pré nessa época com essa inflação? Quem não tinha um economista bom para prever isso. Então, os horizontes foram encurtando. Primeiro os horizontes eram 1 ano, 2 anos. À medida que a inflação saiu de 30 e foi subindo para 60, 100, 180, aí o horizonte caía para 3 meses, 2 meses. Mas de qualquer forma, você com 1 ano, você tomando dinheiro a 20%, a inflação vai para 60%, você passando dinheiro no overnight, tomando fixo
fixo um ano 20%. Aí vai passando a 20%, depois a 30%, depois a 40%, depois a 50%, depois a 60%, à medida que os juros iam subindo junto com a inflação. Então, o pré-pós, como a gente chama, né, tomava dinheiro pré e passava dinheiro pós. Aí, ao contrário, o governo agora vai fazer um congelamento de preços. Quer dizer, você conhecia, sabia o que os economistas pensavam, sabiam que equivocadamente eles tentariam fazer um congelamento de preços. Aí você passava o dinheiro pré a 50%, 60%, 70%. De repente congelava os preços todos e o juro caía para 3%. Você passou o dinheiro a 60%, você vai se financiar a 3%, 4% durante aquele período. Então, no início eram esses pequenos descasamentos que eram feitos. Ao mesmo tempo, quando a inflação subia o dólar também. Então, compra um pouquinho de dólar, faz um descasamento de pré-pós, vende bolsa, porque está subindo, o juro vai subir, a bolsa vai cair. Agora, congelaram os preços, os juros vão cair, a bolsa vai subir um pouquinho. O herói da época era o George Soros, porque era o cara que especulava, que era o grande especulador, que investia contra a moeda, a Libra vai colapsar, vou quebrar o Banco da Inglaterra. Então, os heróis eram traders, mas ele era um trader, por exemplo, consistente. Na verdade, ele trabalhava com hipóteses robustas. Ele se baseava lá no Karl Popper. Ele foi aluno do Karl Popper. Sim, formule sua hipótese. Se o mercado estiver a seu favor, é porque sua hipótese está certa. Se estiver contra, dá o stop loss, sai porque a posição está errada e tal. Então, ele tinha alguma consistência. Ele era um cara interessante intelectualmente. Tanto que depois ele desenvolveu teoria de reflexividade. Tudo coisa que faz sentido, não é? Porque se todos estão otimistas, os mercados sobem. E se os mercados sobem, eles ratificam aquele otimismo. Então, é verdade, mas também, para que isso aconteça, tem que ter algum fundamento. Porque ninguém fica otimista por ficar, né? Tem que ter alguma coisa boa acontecendo. Mas isso explica uma boa parte dos movimentos excessivos, das bolhas. Porque às vezes tem uma coisa boa acontecendo, mas você exagera naquela direção. Por isso é que tem esses grandes ciclos, por exemplo, Bitcoin, né? Agora é a moeda do futuro, porque ela tem quantidade limitada. Aí parte todo mundo acredita naquilo, aquilo sobe. Aí depois você fala, pô, mas peraí, você consegue comprar um sanduíche? Vai ali no McDonald's e compra um sanduíche com Bitcoin. Então não é moeda. Então você está colecionando quadro de Picasso, esperando que isso vire alguma coisa escassa no futuro. Aí quando cai a ficha, aí o negócio cai. Aí depois todo mundo, não, mas pensando bem, a crise fiscal agora está no mundo inteiro. Todos os governos estão abusando da moeda fiduciária. Será que nós não vamos ter que voltar para uma moeda supranacional e privada? Vamos embora, todo mundo compra Bitcoin de novo. Então, esses ciclos vão acontecendo. Então, era isso. O Brasil era realmente um acelerador de partículas. E tudo aquilo que você aprende, que ia levar 3, 4, 5 anos para acontecer, como você tinha quase uma hiperinflação, acontecia em 3 meses. Era muito rápido. Era muito rápido. Então, uma inflação para chegar na Suíça, ela leva 5 anos até todo mundo desconfiar que tem inflação na Suíça. No Brasil, levava 3 meses. E acontecia tudo que a teoria econômica dizia que ia acontecer. Então, foi fascinante, porque você até acreditava que os mercados eram eficientes e que os agentes econômicos eram muito racionais, porque acontecia em alta velocidade. Ou seja, um brasileiro médio era um átomo que raciocinava mais rápido que um americano super sofisticado. Porque era a sobrevivência dele, do negócio dele. Ele tinha que se adaptar rapidamente. É fascinante isso, né? E isso depois foi teorizado por Lucas, por todo mundo, dizendo que justamente os parâmetros, a velocidade de resposta dos agentes econômicos depende da variância relativa. Quer dizer, se os choques monetários são muito intensos em relação aos choques reais, a resposta é muito rápida. É como se fosse assim, quando um preço sobe na Suíça, subiu o preço do chocolate. Todo mundo sabe que o preço do chocolate subiu. Agora, no Brasil, subiu o preço do chocolate, todo mundo sabia que todos os preços estavam subindo. Frango, chocolate, coco, qualquer goiabada, estava subindo tudo. Então, o conteúdo informacional é diferente dependendo do ambiente econômico em que você está. Então, esses insights eram muito poderosos e nos davam uma vantagem muito grande. Então, nós aprendemos muito, o país aprendeu muito através de tentativa e erro. É uma grande desvantagem. Você, em vez de aprender a usar a teoria... dos outros, né? A Seria grande bem mais desvantagem. interessante. Mas teve uma vantagem, é que a população brasileira inteira se aculturou em matéria econômica. Em relação, por exemplo, a uma Argentina. Na Argentina, como eles dolarizaram para derrubar a inflação, ninguém aprendeu que tinha a ver com déficit, que tinha a ver com política monetária. Então, eles se enganaram por muito mais tempo, estão em problemas até hoje. Como nós aprendemos antes, porque cometemos erros grosseiros, bem grandes e muito rápido, um atrás do outro, nós acabamos aprendendo. E aí é o que você fala, muda o estilo de investimento do banco. Então, eu que era um estrategista de ver o que ia acontecer com política econômica nos próximos 2, 3 meses e tal, o trabalho passa a ser um trabalho muito mais de arquitetura do banco propriamente, de estratégia de você ter. Tem que ter uma área de research, tem que ter uma área de equity agora robusta, porque agora não é comprar e vender. Naquela época era Telebrás, Petrobras, escolhe 2 ou 3 papéis muito líquidos, principalmente Telebrás. Compra e vende o tempo inteiro. Agora não. O herói não era mais o Soros. O herói agora era um Warren Buffett. Agora eu tenho que ir para value investing, eu tenho que saber qual é o valor presente dos futuros
futuros, dividendos que essa empresa vai dar. Tem que ir lá, Michael Porter, quero saber quais são os competitive edges, se tem um economic moat around, se ela tem uma vantagem competitiva, se ela tem realmente algum monopólio natural. Então, o estudo ficou muito mais aprofundado. E os horizontes são mais longos. Eu vou carregar isso 3 anos, 4 anos. Acaba aquela maluquice de compra e vende, e você começa a carregar papéis. Então, muda completamente a filosofia de investimento. A filosofia de investimento, que era, na verdade, de fast trading, compra, vende, um timing sendo decisivo, em vez de ser o timing o fator decisivo, passam a ser decisivos os fundamentos econômicos daquelas empresas. E da mesma forma também, os movimentos de juros passam a ser mais longos, porque aí os horizontes se alargam, se aprofundam, você passa a ter investimentos de 2 anos, 3 anos, e aí você até pode fazer o pré-pós como fazia antes, mas com horizontes mais longos, volumes bem maiores, descasamento de moedas, agora eu tomo em dólar e passo em real, tomo em real e passo em dólar. Então os mercados vão ficando um pouco mais robustos, mas ainda não são o suficiente para você entrar no setor real. Aí vem uma terceira fase do mercado, é quando você começa a penetrar no setor real. Os ganhos, a competição vai aumentando e os ganhos com as empresas existentes, como são só 300 empresas, 300 e poucas, a competição é muito grande, acaba todo mundo tendo uma carteira muito parecida. Então, se você quer ganhar mais do que o mercado, você tem que originar novas companhias. E o bonito disso é que quando você tem poucos papéis e a riqueza do país aumenta, aquela massa de riqueza se abatendo sobre poucos papéis, se estiver tudo calmo, os papéis se valorizam naturalmente. Os múltiplos sobem bastante. Os múltiplos sobem. Quando os múltiplos sobem, aí começa uma divergência entre o que a gente chama como economista o replacement cost, ou seja, o custo de fazer uma fábrica nova, em relação ao valor da fábrica existente. A bolsa, na verdade, é a precificação dos ativos existentes. Ora, se estão pagando por uma empresa que faz aço, ou por uma empresa que faz sapato, ou por uma empresa que estão pagando 100 e custa só 10 produzir, eu vou investir no setor real. Então o setor financeiro começa a penetrar através dos private equities. Você começa a ir para o setor real e falar, olha, eu vou fazer uma arbitragem. Novas empresas ou empresas emergentes, eu vou levar para o mercado, porque os múltiplos lá são maiores. Aí é como se fosse um aprofundamento do mercado de capitais. Você começa a aprofundar o mercado de capitais. Então é uma história bonita essa do mercado de capitais brasileiro, porque hoje você tem jovens como vocês hoje com uma influência enorme e reunindo e educando financeiramente uma porção de gente, e esse pessoal todo começa a entrar. E cadê os veículos? Faltam os veículos. Onde é que estão os veículos? Cadê essas empresas? Onde estão essas empresas que merecem essa alocação de recursos que está chegando agora? E aí os private equities vão se desenvolvendo e cada vez mais especialistas. Então, você vê, a estratégia de investimento vai mudando de novo. O que era antes um grupo de traders juntos, passa depois a ser um ensaio de alocação de investimentos, onde basicamente você tem, bota aí, se a pessoa é um pouco mais idosa, bota aí 70% em renda fixa e 30% de equity. E que equities? Bota o pessoal de value investment aí para colocar os recursos nessas empresas aí, descobrir as melhores. E se o cara é mais jovem? Bom, o cara é mais jovem pode botar 60%, 70% de equity e bota só 30% de renda fixa nele aí. Ah, mas agora está tendo um combate à inflação, o juro subiu um pouco, então aumenta um pouco a alocação de renda fixa. Olha, agora o juro está caindo, pode reduzir renda fixa e aumentar um pouco a alocação de equity. Mas é um negócio ainda primário. Aí, de repente, começa a se aprofundar, a entrar no setor real com os private equities, e aí começa a variedade de veículos. Aí alguns se apresentam como, eu sou um hedge fund manager, eu opero todos os mercados. Na verdade, geralmente são especialistas de um setor que ganharam muito dinheiro e aí começam a transbordar em busca de outras atividades. Então o cara era bom de renda fixa, ele na verdade deveria continuar sendo o melhor de renda fixa do país, mas ele prefere se aventurar. Como o dinheiro começa a entrar, aí ele começa a contratar uma equipe, a tentação é grande. Ele ainda é bom em renda fixa, mas já começa a aventurar em outros ativos. Vou fazer equity também, aí vou fazer lá fora também, vou fazer no mundo inteiro e vou fazer isso. Os resultados não são assim tão bons. Eles começam a cair em relação ao resultado excepcional que esse cara tinha quando ele estava especializado no que ele faz. Se ele continuasse como o rei da renda fixa, ele estava hoje o maior, ele estava 3 vezes maior do que o tamanho que ele tem hoje.
porque ele teria sido realmente o dominante. Isso aconteceu muito lá fora. Tinha uns fundos que eram os reis da renda fixa, aí tinha os outros que eram os reis dos equities, os outros. Lá fora a especialização foi mais profunda. Aqui a tentação arrastou. O sujeito que era bom de equity acabou mexendo também, comprando e vendendo a renda fixa. Ele monta equipes, mas como ele não domina aquilo, ele acaba tendo os auxiliares dele que não são tão bons quanto ele foi naquele campo que ele dominava. Então há uma tendência à média. Acaba todo mundo parecido. Uma porção de gente tropeçando. Um ganha num e perde no outro, o outro ganha no outro e perde no um. E acaba dando um resultado mais ou menos mediano todo mundo. Acabam aqueles grandes campeões que tinham um retorno extraordinário em relação a todo mundo. Mas o mercado cada vez mais sofisticado e cada vez mais acreditando. Isso é muito interessante também, porque se você perguntasse para um Warren Buffett, ele ia dizer assim, não tem negócio de mercado eficiente, não, eficiente sou eu. Eu sou bom, eu compro melhor porque eu sei avaliar. E ele até zomba das escolas de finanças tradicionais. Ele fala, pô, esse pessoal acredita em mercado eficiente, deixa eles acreditando nisso. Mercado eficiente, o preço está em equilíbrio, né? Deixa eles achar que está em equilíbrio. Eu estou comprando esse papel aqui porque eles estão achando que está em equilíbrio e está baratíssimo. Porque eu conheço fundamentos e eles não. Ele olha com esse ângulo, porque ele é bom na análise de balanço do setor. Posso pegar um gancho disso, Paulo? Sim, sim. Porque essa questão de mercados eficientes é sempre um grande debate no mundo dos investimentos. Sim. Você citou o Buffett. Se a gente pega a performance do Buffett, ela é quase o dobro do S&P 500 em termos históricos. Sim. Só que também é nítido que a performance dele lá atrás era muito melhor do que hoje. Sim, claro. Porque lá atrás havia muito menos informação, menos participantes. Perfeito. Hoje, para ele conseguir ganhar do S&P é mais difícil. E eu queria aproveitar também que você em Chicago conheceu o Gini Fama. Sim. Que é o cara que criou essa teoria dos mercados extraordinário. Como o Robert Lucas ganhou o prêmio Nobel com Rational Expectations, expectativas racionais. O Fama ganhou também o prêmio Nobel com mercados eficientes. Esses caras são extraordinários. Eles são cientistas, como se fosse a física clássica. Como se fosse assim, olha, sem atrito, uma pena e um tijolo caem juntos, que é a lei da gravidade puxa os dois com a mesma velocidade. Só que a gente sabe que no mundo real não é assim. A pena cai devagarzinho, porque tem o atrito, e o tijolo cai mais rápido. Então, é a mesma coisa no Efficient Market. São catedrais belíssimas do pensamento abstrato. São extraordinários. São para onde a coisa iria se você desse tempo suficiente e conhecimento suficiente para todo mundo. Como o mundo é cheio de atrito, por exemplo, eu acho isso muito legal, esse ponto que você chamou a atenção, é espetacular, porque é o seguinte, o Buffett diz isso, né? Deixa eles acreditando em mercados eficientes. O pessoal do mercado eficiente diz o contrário, diz assim, deixa ele achando que ele sabe muito daquilo ali. Aí você chega para os caras e não acredita na eficiência, ele não diversifica a carteira e de vez em quando ele toma um tijolo na cabeça e não sabe nem de onde veio. Aí, se você falar com um macro investor, alguém que investe baseado em cenário macroeconômico, ele se diverte quando ele vê o Buffett dizendo assim, não existe timing, eu não acredito em timing. Isso aí, se alguém pudesse ver o futuro, eu como macroeconomista, eu morro de rir, porque eu falo assim, o timing existe, sim, senhor. E quem conhece macroeconomia tem muito mais chance de acertar o timing do que você. Eu poderia virar para você também, Warren Buffett, e dizer o seguinte, quer dizer que eu não consigo ver o futuro da economia, mas você consegue ver o futuro de uma empresa? É isso? Bom, uma economia é um agregado, deve ser muito mais fácil de prever do que só uma empresa. Um CNPJ, né? Um CNPJ, né? Então, como é que você se arvora de conhecedor do futuro dessa empresa? Como é que você se arvora disso? A beleza disso é que todo mundo tem razão. Quando homens inteligentes discutem, é melhor você prestar atenção. Quem olha de um ângulo diz o seguinte, olha, eu estou vendo uma terra plana e o sol se pondo. Eu sou um grego. Parabéns. É isso mesmo. Pode usar essa hipótese, trabalho para você. Você está navegando no Mediterrâneo, aí vira o outro e fala assim, ó, eu estou vendo uma terra redonda e, na verdade, nós estamos girando em torno do sol. Não tem esse negócio do sol levantou e eu sou uma terra plana. Parabéns para você. Bem-vindo à fase da física clássica do Newton, Copérnico, Kepler. Parabéns, você está certo também. Então, dependendo do seu ângulo de visão, se você tem uma grande vantagem competitiva em análise de balanço, o seu guru devia ser mesmo o Buffett. Porque use esse talento seu, porque você tem uma certeza. Você é muito melhor que os outros nisto. Não pense em time, que vai te atrapalhar. Não pense em macroeconomia, que vai te atrapalhar. Se concentre nisso, que é o que você conhece. Agora, você virar para um economista e falar assim, olha, se você realmente é um bom economista e vê os ciclos econômicos, se concentre nisso. Não perca seu tempo tentando escolher qual é o melhor papel, não, porque você não foi preparado para isso. E a beleza da hipótese de efficient markets é o seguinte, é que todas essas informações se combinam nos preços, fazendo com que, no final, toda a informação disponível está embutida ali e os mercados tendam à eficiência.
Só que até chegar nesse ponto, já teve outro choque, já perturbou tudo outra vez, depois outro choque, porque não existe a posição de equilíbrio. Então são construtos teóricos extraordinários esses de expectativas racionais, todo mundo sabe o modelo. Não sabe, os caras são cegos, o cara não enxerga nada ali na frente, só que tem um que enxerga, parte na frente, aí o outro copia, o outro vem também, vem, e acaba todo mundo indo. Seja quanto ao time, agora vai. Seja quanto a empresa é essa, vai um, vai o segundo, vai o terceiro. Então, a grande verdade é que quando você tem os estelares, os que são os melhores, cada um na sua atividade, se todo mundo fosse igual a eles, o ajuste era instantâneo, o mercado era eficiente todo o tempo. Não é a vida real. A vida real é que vem um choque qualquer, uns começam a procurar as melhores empresas dentro desse novo meio ambiente, os outros começam a procurar o timing certo, porque houve essa perturbação macroeconômica que vai jogar. E veja bem, o economista tem chance de acertar, porque quando sobe a maré, que é uma imagem até do Buffett também, sobem todos os barcos. Então ele pode até escolher o melhor barco, que vai subir mais. Mas a verdade é que o economista pode acertar em 18 barcos. Ele pode dar um tiro no índice e acertar muito bem. Um ETF, está muito feliz com aquele veículo dele. Então, a beleza do conhecimento é que você não deve jogar fora. Você deve tentar o tempo inteiro compreender. Eu fiz isso a vida toda. Eu era economista jovem. Não existe economista jovem que não foi crítico de tudo que está aí. Então tá tudo errado, tá explorando as pessoas, o sistema é injusto, papapá. Eu lia o Baran, Suisse, Sunkel, tudo que era economista de esquerda e tal. Gunnar Myrdal, sueco, ganhou o prêmio Nobel também, junto com Hayek, interessantíssimo. Eu li esses caras. Aí você começa a aprender teoria econômica pesada, graças a Deus, eu fui desde cedo estudando isso também. Você falou, opa, peraí, não é bem assim não. Mas entendi, existe a preocupação social, é uma democracia, somos sociedade, somos seres humanos acima de tudo. Então se um é muito melhor que o outro, ganhou 1000 vezes mais que o outro, e o outro vai ficar abandonado? Não pode ter ciúme, ter inveja, isso é feio. Mas se ele está sem oportunidade, está mutilado, precisa de assistência social, ou os filhos estão desamparados, tem que ajudar. Então eles têm razão também com a preocupação social, e você começa a fazer uma amálgama de ideias. Aí vem o Prebisch, vem os economistas latino-americanos também, eu falei do Sunkel, o Prebisch. Você começa a ler essa turma também e fala, esses caras são bons também, né? E a situação na América Latina está sendo explorada, o capitalismo, o colonialismo, aí você vai, estuda lá, os caras não estão nem preocupados com a gente, não tem ninguém nem pensando em explorar a gente. Os caras estão fazendo a vida deles lá, estão avançando, estão ganhando lá. Você que entra ou não, se ficar fora, você vai ficar para trás na história. Se você entrar, você tem que entrar competitivamente, tem que aprender, tem que competir com eles, tem que, sabendo acima de tudo que a economia é cooperação, não é competição. A ideia de competição é mais ou menos assim, a empresa A está competindo com a empresa B, não. As duas estão, na verdade, coordenando recursos, times de pessoas, alugam imóveis, contratam insumos, garantem renda para uma opção de gente que serve em restaurantes ali em volta na hora do almoço, quer dizer, um enorme esforço de cooperação econômica, todo mundo ali, para ver quem serve melhor o consumidor. Então, o nome do jogo é competição? Não. O nome do jogo é a cooperação. A competição é de segunda ordem. De primeira ordem é a colaboração. Nós estamos todos colaborando. 8 bilhões de seres humanos colaborando. Competição é a condição de segunda ordem. Como é que a gente colabora mais? Bom, eu estou fazendo um serviço melhor que você é melhor do que ele e tal. Então, olhar sobre esse aspecto, eu sempre tentei olhar sobre esse aspecto, sabe? Assim, eu chego, sou um economista com um pouquinho de inclinação keynesiana, para não dizer total inclinação keynesiana. Porque, era o maior fã do Keynes, do Samuelson, era todo mundo do outro lado, de Chicago. Era o anti-Chicago. Aí eu vou para Chicago. Eu tenho duas opções. O Keynes não é brilhante, está tudo errado, o certo é esse negócio todo que eu estou vendo aqui. A outra opção, não, o Keynes é o máximo e esse pessoal está ensinando tudo errado. Não, evidentemente, eu tenho que ser capaz de compreender os dois ângulos. E aí você compreende. O Keynes disse, olha, as economias monetárias têm características de desajustes que você não verifica numa economia clássica. Na economia clássica, tudo acontece como se fosse um véu de moeda. Na verdade, o sujeito está trocando um serviço pelo outro e tal. Só que numa economia monetária não é assim. O sujeito trabalhou, ele não trocou o trabalho dele. Você não chega num restaurante e fala, vou trabalhar para você aqui, vou te dar uma aula de economia, você me dá um almoço. Não é assim. Você dá uma aula de economia, recebe o dinheiro, guarda o dinheiro num banco, e aí um dia que você for almoçar, você usa o seu cartão de crédito, paga o almoço. Então é tudo descasado. Então é mais complexo. Então o Keynes observou isso e falou assim, olha, na economia monetária há violentos desajustes. E os preços demoram a ajustar e de repente você tem uma recessão antes mesmo da possibilidade de ajuste. Ele estava certo.
Existe isso. Isso é fato, é inegável. Não adianta a gente tentar jogar o Keynes fora. Agora, não tem fundamentos econômicos sólidos aquele castelo que ele construiu. É um castelo no ar. Não tem fundamentos sólidos. Vamos botar fundamentos sólidos nisso? Aí vem Lucas, Thomas Sargent, esse pessoal todo mete fundamentos sólidos e fala, olha, aqui está aqui. Otimização intertemporal, a preocupação existe sim, realmente o governo pode causar descasamentos, porque joga moeda, causa inflação, cria uma névoa que atrapalha, mas os agentes são racionais. Eles, com o tempo, eles vão capturar, vão entender e às vezes vão reagir simultaneamente. O governo já avisa, você vê hoje, você fala um anúncio, fala uma besteira, o dólar sobe, o preço daquela ação que você falou que vai interferir cai instantaneamente. Ou seja, os átomos acordaram. Dá pra gente falar que o mercado, para certas coisas, é razoavelmente eficiente, né? Vai procurando ali. Ele vai procurando. Tentar achar. Vai procurando. Então, acredite no conhecimento e junta isso, que aí a sua análise vai ficando mais poderosa. Que aí você sabe, aí acontece um negócio, sei lá, chegou um Covid, você, eu preciso fazer um anticíclico rápido. As pessoas estão em casa, vai cortar a corrente de renda, tem que ter um anticíclico rápido. Vou jogar, mas vou jogar como? Friedman, renda mínima, renda básica. Já era um programa nosso, nós queríamos fazer a renda básica de cidadania, vamos digitalizar todo mundo, vamos entregar o dinheiro para ele. Não vamos fazer o desperdício de entregar para um ministério, que vai passar para um banco público, que vai dar para um empresário campeão, que vai gerar um emprego. Não. Direto lá. Então você junta o conhecimento de gigantes, homens brilhantes que pensaram e dedicaram a vida toda a isso, junta aquilo ali, faz a sua síntese e dispara. A chance de errar é baixa.